registro a presença do vereador Pereira e da nossa servidora Cacilda. Nosso convidado também, que é o Luiz Cláudio Galdino, também já chegou. E o vereador Zé Maria Bão já está subindo. Vamos, por favor, Cacilda, ler a ata da última reunião. Quem que estava presente na última reunião, para ver se a gente consegue aprovar hoje ou não? Então, por favor. Comissão de Obras, Serviço Público, Habitação e Política Urbana. Ata da 9ª reunião ordinária. Aos 3 dias do mês de maio de 2017, às 14 horas, reuniram-se no plenário da Câmara os membros da Comissão de Obras, Serviço Público, Habitação e Política Urbana, os vereadores Marcelo Kraus Rezende, Marcos Pereira de Paula e José Maria Silva, para a realização da 9ª reunião ordinária. Ao iniciar os trabalhos, o presidente Marcelo Kraus cumprimenta os presentes e faz a apresentação dos participantes do Pedala Itajubá: Thaís Ivo, Amanda Francisco Vieira e Thales Tito Borges. Convida também o vereador Carlos Molina para participar da reunião. Em seguida, pede que seja feita a leitura da ata anterior, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes, com abstenção do voto do vereador José Maria, que se encontrava ausente da reunião por motivos particulares. O presidente anuncia que a reunião é por motivo de participação da equipe Pedala Itajubá para prestarem esclarecimentos sobre o plano de mobilidade urbana por eles elaborados. Os convidados explanaram com clareza o surgimento do Pedala Itajubá, o processo de organização, seus objetivos, a campanha Bicicletas na Eleição, ocorrida em outubro de 2016, e de projetos futuros. A explanação se delongou até o término da reunião. O presidente deixou a palavra aberta para as considerações finais. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo, e encontra-se arquivado nessa Casa Legislativa. E eu, Cacilda Alves Costa, lavei a presente ata, que vai assinada por mim e pelos membros da comissão presentes nessa reunião. Câmara Municipal de Itajubá, 3 de maio de 2017. Vereador Marcelo Kraus Rezende, presidente. Vereador José Maria Silva, relator. Vereador Marcos Pereira de Paula, membro. Cacilda Alves Costa, técnica legislativa. Em votação. Aprovado. Aprovado. Obrigado, Cacilda. Bom, hoje, nessa reunião, nós convidamos o nosso diretor de trânsito, o senhor Luiz Cláudio Galdino Braga, para vir aqui bater um papo com a gente e para falar um pouco sobre a questão do trânsito de Itajubá, o que está previsto para ser feita nessa gestão 2017-2020 e principalmente, diretor Luiz Cláudio, esse mês, o mês de maio, é considerado o maio amarelo, né? O Maio Amarelo é um movimento que nasce com uma só proposta: chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito em todo o mundo, né? Então, é colocar em pauta o tema segurança viária, a segurança viária, e mobilizar toda a sociedade, né, envolvendo os diversos órgãos, né, o poder público e as diversas entidades. Então, a gente gostaria de entender, né, como que, porque houve essa mudança de direção, na gestão passada, o atual vereador Renato é que estava no comando da direção de trânsito aqui na cidade de Itajubá. Agora, nessa nova gestão, Rodrigo Rieira, o senhor é que está à frente. Então, a gente gostaria de entender
o que será feito, se também existe esse cuidado, né, de saber até com a polícia onde que acontecem mais problemas de trânsito envolvendo a segurança de pedestres, né? O meu pai, por exemplo, mora numa esquina aqui naquele prédio onde o vereador Chico mora. Meu pai mora ali naquele Solar das Vertentes. Ali, eu não moro lá com eles, mas eu já presenciei vários acidentes ali naquela esquina. E assim, lógico, não é só aquela esquina que é perigosa, algumas outras esquinas da cidade também são perigosas. Então, assim, para a gente saber mais ou menos o que está pensando a sua diretoria a respeito do trânsito de Itajubá, algumas mudanças que estão para acontecer. A gente sabe que ali naquela região do mercado parece que vai haver alguma mudança significativa. Então, para o senhor também nos dizer mais ou menos isso e o que está acontecendo. Tá? Registro a presença aqui do nobre vereador Zé Maria Bão, que acabou de chegar, que faz parte da nossa comissão. Tá? Muito obrigado. Presidente, pela ordem, até mesmo para a gente ganhar um tempo, se o senhor me permite, eu gostaria, primeiramente, de fazer a saudação ao Luiz. Luiz, que em tão pouco tempo aí já tem minha admiração, viu, Luiz, pela inteligência que você vem conduzindo a parte de trânsito dentro de Itajubá. Eu vejo que realmente, para toda decisão, existe realmente um pensar por trás, não é aleatório isso, a gente vê que realmente tem uma preocupação com a segurança, com o fluxo realmente, com as pessoas. Então, quero parabenizá-lo. Saindo um pouco fora do tema aqui, nós recebemos uma solicitação aqui sobre a Padre Marçal, que tinha passado para você, né? Isso. E até mesmo resolvi fazer um ofício novamente, porque nós tivemos algumas pessoas dentro da Câmara aqui. Até foi motivo, acredito, até que foi num dia que o Zé Maria estava entrando, até vi o camarada reclamando e tal. Eu falei, não, vamos oficializar, né? Eu gostaria que você desse esse posicionamento enquanto a gente aguarda ali, ver se passa a Padre Marçal lá, porque realmente foi o que eu tinha te falado, né? Com a camada asfáltica, tirou-se toda a sinalização e o pessoal continua ainda procurando os mesmos locais para passar, só que não tem mais a marcação, né? Realmente ficou um pouco perigoso. Ficou. Lá, primeiramente, boa tarde aos vereadores aqui presentes. A Padre Marçal, até eu respondi o ofício hoje para você, mas já estava programado, só estava esperando o material. Eu consegui um pouco de material lá e nós vamos pintar esse final de semana. Era para ter sido semana passada, não consegui equacionar o material, agora deu certo. Então, esse final de semana eu estou pintando as faixas, que são 3 faixas lá, uma perto da antiga Sociedade, ali no final, onde a Aurílio Lopes termina, vamos dizer assim, porque tem agora a passarela, ponto de ônibus, ali tem uma concentração grande, a outra na Drogazil, que já era também, e a outra ali em frente à Casa Marcelo. Então são as 3 que a gente, no primeiro momento, vamos colocar. Existia uma quarta mais na frente, mas eu estou deixando ela um pouco ainda de lado, porque tem um canteiro lá, eu estou querendo rever aquela situação ali ainda, então a gente vai desperdiçar material lá não. Para a gente poder até começar essa conversa nossa, eu estou hoje, e às vezes o pessoal tem cobrado, e é natural isso, ações nossas com relação ao trânsito,
Mas acontece o seguinte, quando eu comecei a minha gestão agora, nós pegamos ali a diretoria bem desfalcada de material, de equipamento, é natural, porque terminou um mandato, começou outro mandato, não tem nada de excepcional nisso. Mas isso leva um tempo, né, para a gente poder preparar cotação, preparar a relação de material. Eu não tinha um histórico ainda de gasto, de consumo, então isso também levou um tempo para a gente poder ver o que é realmente necessário, de que maneira nós vamos trabalhar, porque antigamente pintava-se placa aqui de trânsito, então era um transtorno, porque a demanda é muito maior do que a oferta. Então nós saímos dessa situação, nós vamos agora contratar uma empresa que vai nos fornecer placas de trânsito, tinta, material, empresa para aplicar esse material de uma maneira bem mais profissional e que a gente possa ter um resultado mais técnico e que a cidade também fique mais bonita, né? Além de segura, bonita, né? Então isso é preciso que tenha uma empresa que tenha o gabarito, tenha o ferramental, equipamento necessário. O nosso equipamento ele ainda é bem acanhado, né? E essas pinturas de longa distância, você não consegue uma pintura homogênea. Então, a gente preferiu contratar uma empresa que tenha um equipamento mais complicado, mais complexo, para poder dar essa resposta. E o nosso equipamento fica naquelas pinturas que a gente já está acostumado a fazer, que são retoques, são garagem, meio-fio, e etc. Esse tipo de pintura um pouco menos, não menos importante, mas de curto desenho, um desenho pequeno. É isso, nós estamos já quase que fechando esse processo, material, ferramenta, equipamento de sinalização, né, cones, etc, etc. Então, a gente está assim, eu acredito que mais uns 30 dias eu devo estar com o departamento lá, com a diretoria, bem já adaptada para poder dar essa resposta com rapidez. O pessoal nosso está até me cobrando, eu estou cansado de ficar parado aqui, eu estou doido para trabalhar. Eu falei, isso é bom sinal. Mas eu acredito que a gente consiga, fechando esse primeiro semestre, estar pronto para poder realmente trabalhar como a gente está querendo. Com relação ao trânsito da cidade, eu tenho uma apresentação aqui para mostrar para vocês, fica mais claro. Diretor, antes do senhor começar a fazer a apresentação, eu só queria comentar um post de uma pessoa no Facebook que me marcaram, e aí só queria entender isso, e aí depois a gente começa. Deixa eu só ler aqui para o senhor. Absurdo, transformaram a rua paralela ao Ribeirão Anhumas em via de mão única. Agora esta importante rota de fuga do congestionamento que se forma no horário de pico próximo à Facesme é contramão para quem vai sentido Ceasa. Qual é o sentido disso? Não entendi o propósito, se é que tem. E aí eles me marcaram aqui nessa postagem, e aí eu até falei para a pessoa, olha, o diretor vai lá, tal, eu vou só perguntar para ele, depois eu te respondo. Pela ordem, senhor presidente, só para completar, eu já, só de ver, eu já sei o que você pode... Tenho certeza que esse está causando conflito lá na frente, lá na saída do agrícola, lá na frente. Tenho certeza que está causando conflito lá, com os trânsitos lá. Porque essa rua é uma rua apertada. Tenho certeza disso. Não, ali foi uma situação provisória. Foi enquanto a ponte estava fechada e estava em obras. Aí estava dando muito conflito na cabeça da ponte ali, e estava uma situação de risco até para as crianças da escola. Ali tem a saída das duas escolas, uma escola na entrada, né, no cruzamento ali, e duas mãos de trânsito, estava muita coisa ali, quase que deu atropelamento de criança ali, então nós resolvemos tirar uma mão. E eu quis tirar, no primeiro momento, justamente essa rota de fuga que foi falada, porque eu não tinha onde jogar. Quem entrasse por ali ia sair na cabeça da ponte e não ia poder atravessar a ponte porque ela estava fechada, né? Então agora a ponte está pronta, mas o asfalto ainda não está pronto, quer dizer, está uma situação ainda provisória, não está definitivo. Então eu falei, deixa mais uns dias, porque senão eu vou jogar um conflito lá e daqui a pouco eles fecham para asfaltar ou fecham para fazer o acabamento, eu tenho que fechar o trânsito de novo. Na realidade, o trânsito vai ser o contrário mesmo. Ali é a rota de saída. A rota de entrada deveria ser do outro lado do Ribeirão, que hoje não existe.
né? O sentido de trânsito hoje está certo, só que não está certo porque não tem a outra pista do outro lado. E aí hoje ele é melhor para mim entrar por ali do que sair por ali, porque realmente eu desafogo lá perto do Senai. Então eles têm razão em falar que por ali é melhor a mão ao contrário. É assim. Não é o certo porque eu não tenho do outro lado, mas se tivesse estaria certo. Mas eu vou inverter isso logo que a ponte ficar pronta e para tirar um volume maior de trânsito, porque eu sei que a hora que eu inverter o trânsito ali fica intenso, porque o pessoal quer escapar do congestionamento e entra por ali. Só que tem as crianças também, então é ali apertadinho, perigoso, a criançada sai brincando no meio da rua. Então eu preferi tirar por esse momento, mas vai voltar. Vai voltar. Isso, como era antigamente, tá? O senhor me permite colaborar um pouco aqui? Mais uma vez eu vou falar da sua inteligência de pensar sobre isso. Realmente, parabenizá-lo de novo. Obrigado. Eu quero fazer algumas colocações, porque eu fiz 2 indicações ali. Atualmente, aquela rua, inclusive, devido ao peso, né, de veículos ali, ela afundou. Ela afundou. Então, se você passar ali próximo ao rio, né, tá vê perigoso. que está todo afundado, está perigoso demais. As margens, inclusive do Ribeirão também, precisam fazer contenções, porque estão cedendo também. Cedendo ali. Então, eu estive lá, inclusive, a parte de fiscalização, né, com relação à placa da Polícia Civil, está para ser lá, onde... Isso, o Detran vai para lá. Né? O Detran vai para lá. O Detran está aguardando justamente a solução disso. E há uma previsão, inclusive, de se asfaltar aquele pedaço ali, né? Vai ser asfaltado. Pelo que eu fiquei sabendo, também correr atrás. É importante que se saiba tudo isso, né? Até mesmo porque se fica mão dupla ali, realmente tem 2 escolas ali é intenso, realmente, é perigoso. Ali então, tem aquela coisa da paciência, pedir a população para ter realmente essa paciência. E hoje é uma via que está perigosa, porque essa erosão lá está sem guia, então pode até provocar um acidente e cair um carro dentro do Ribeirão, se passar 2 carros ao mesmo tempo. Eu estive lá vendo, com certeza, está bem perigoso sim. E quando você inverte a mão ali, aí o trânsito fica bem intenso, porque o pessoal quer sair do congestionamento e entra por ali. Então, o objetivo maior foi esse, foi proteção ali agora. Temporária, depois a gente acerta direitinho. Bom, essa apresentação que eu fiz, e eu tenho aqui para mostrar para vocês, eu acho que ela vai organizando o papo nosso aqui para a gente poder ir conduzindo e vocês entendendo como é que funciona, como é que eu estou fazendo o departamento andar por aí, né? Então, quando a gente fala em trânsito, eu tenho um filminho aqui que não vai passar, eu sei que já da outra vez já não passou, mas não tem problema não, que era mostrando só um congestionamento lá, um cruzamento na Índia, trem doido aqui, que você conhece esse filminho, que dia a gente passou, e isso mostra que aqui nós temos alguns cruzamentos, né? Nós temos aquela cabeça da P4 ali, que é um cruzamento desse nível, lá no Major Pereira, e alguns outros que a gente identificou na época aí, e que realmente trazem um problema muito grande para a gente, né? Então a gente tem alguns problemas, a gente começa só para ilustrar aqui, os problemas estão aí, a gente tem que tomar as decisões para saber qual a melhor alternativa, e também não esquecendo da mobilidade urbana, né, que são os pontos chaves hoje é muito comentado, e toda cidade precisa que isso realmente seja levado em consideração, né? Não é simplesmente sinalizar trânsito, não é pintar faixa, nem colocar a placa, que essa é a parte mais tranquila, vamos dizer assim, é saber como fazer esse trânsito fluir, né? Como que a gente pode sinalizar essa cidade para que os transtornos sejam o menor possível. Nós temos uma cidade complicada, ela tem quarteirão pequeno, rua estreita, você tem quinas vivas em todas as esquinas, você não tem aquelas concordâncias que facilitam o trânsito, e nós temos o rio e temos a BR. Então nós temos situações aqui bastante complicadas. Na gestão anterior do Rodrigo, o prefeito contratou uma empresa, que foi essa solução que eles tomaram, contrataram uma empresa para fazer esse diagnóstico. Isso foi feito, esse projeto existe, eu tenho ele inclusive, mas não foi tomada nenhuma providência no sentido de pegar essas ideias e colocar em prática. Quando o Rodrigo assumiu, eu tinha um projeto meu, vamos dizer, comigo, e mostrei a ele, ele gostou da ideia, e eu pedi, ele me deu essa abertura de poder colocar isso em prática. E aí eu fui estudar o projeto que existia, tomar conhecimento dele, e por sorte,
ele é bem coincidente, vamos dizer assim, as soluções que eles fizeram de propostas vinham de encontro com a maior parte das minhas também. E o trabalho deles foi bem estatístico, né? Eles conseguiram levantar volume de tráfego, volume de bicicletas, de pedestres, então foi um trabalho bastante completo, e esse trabalho vem dando suporte para a gente no que a gente vai fazendo de análise no trânsito. O que a gente faz também, eu sempre falo, o pessoal vem de fora, faz um levantamento dessa magnitude, mas ele precisa ser personalizado, né? Existe aí um fator que eu acho predominante, vamos dizer assim, que é o homem, né? E o itajubense, né? Então não adianta você vir com toda a técnica do mundo se o itajubense não comprar essa ideia. Aí não adianta que você vai ter uma resistência grande, e cada cidade tem a sua particularidade, né? Nada melhor para entender isso quem vive aqui, que é o meu caso, que nasci e vivo aqui até hoje, para entender como é que funciona a cidade, né? Então a gente foi fazendo essa adaptação. Esse projeto ele tem várias etapas, tem vários levantamentos, eu pus aqui só para vocês entenderem que ele existe, né? Porque na época foi falado que esse projeto não existia, que esse projeto não sei o quê, foi um monte de conversa assim, mas existe, está aí, é interessante, é muito completo. Ele mostra várias situações que eles fizeram em termos de rotas de ônibus, rotas de ciclovias, artérias principais da cidade. Todo esse tipo de trabalho eu também tinha feito, né? Eu fiz isso por prazer, antes de nem trabalhar, ainda trabalhava fora. Então, assim, isso veio a somar com o trabalho nosso. E foi muito interessante porque as ideias que estavam aí foram bem aplicadas. Então, levantando a realidade da cidade, hoje nós temos aqui, eu vou apresentar aqui, a cidade nossa está aqui, para que vocês entendam, para que vocês possam entender. Bom, Renato, nós temos aqui dentro da cidade a particularidade que é a BR-459, essa que está aparecendo no vídeo aí agora, que dá para vocês entenderem que a cidade fica dividida, né, num sentido, e nós temos o rio com algumas pontes, né? As pontes estão situadas nessa posição aí. Então esse é um problema, essa é a visão que você tem de uma cidade, né, recortada com duas artérias aí, e que traz um certo complicador, né, para quem vai estudar trânsito aí, e saber fazer com que o pessoal chegue nesses pontos, ultrapasse esses obstáculos, né, com segurança, e que o trânsito consiga fluir. Então a gente consegue, identificando isso, nós começamos a dividir a cidade nossa em algumas zonas. Então nós achamos a zona central principalmente, né, e essa que está delimitada aí, e a partir dela nós vamos dividir a cidade em zona norte, sul, leste, oeste. Isso hoje em Itajubá não é comum. Igual você vai em São Paulo, cidades grandes, o pessoal vai para a zona norte, zona sul, todo mundo entende para onde está indo. Aqui em Itajubá o pessoal não tem esse costume. Mas isso ajuda principalmente quem vem de fora. E nós vamos implantar essa sinalização para que quem estiver chegando na cidade fale, onde você mora? Eu moro na zona norte, na zona sul. Facilita muito a condução, principalmente quem mora fora, para os objetivos que eles querem ir. Então nós vamos ter aqui a zona sul, tá? A região que pega dali do mercado e vai até o Reborjão, aquela região todinha, né? Se você olhar para onde nasce o sol, é leste, né? Então se você esticar o braço direito seu para o lado do sol nascente, você está virando para o leste. Se você virar oeste, braço esquerdo. À sua frente está o norte, nas suas costas está o sul. Então, se a gente estiver ali parado na matriz, se você esticar o braço direito, você tem a zona leste. E se você olhar para frente, é a zona norte, que é essa que está aí. Então, fica a zona leste à direita e a zona oeste à esquerda. Isso vai dar para a gente essa maneira mais fácil de ir e vir dentro da cidade. Agora, aqui a gente tem uma identificação do como é que se comporta esse trânsito. Ali na zona central, nós, além desses dois obstáculos, que é o rio e a BR, você tem a zona central, em que todo mundo atravessa da zona leste para a zona oeste, tá? A maior parte dos trabalhadores nossos estão nesse sentido. E tem o pessoal que atravessa o rio, tendendo a ir da zona norte para a zona sul. Então, você vê, e o gargalo nosso, nesse ponto, é a zona central. Nós tínhamos antes ruas, né? Nós não temos aqui em Itajubá nenhuma avenida. As avenidas nossas têm o nome de avenida, uma característica de rua, né? A gente não tem, infelizmente, nenhuma avenida com característica de avenida, realmente. Então, assim, a zona central virava um colapso.
nós tivemos que implantar na época corredores para permitir que esse pessoal atravesse o centro sem interferir com o centro. Porque senão você passa por um bairro e você interfere com todo o ir e vir do bairro. Então, a ideia nossa, num primeiro momento, foi criar esses corredores dentro da cidade, que eu vou mostrar aqui quais são. Esses são os corredores que a gente criou para poder facilitar o ir e vir. Então, na época da implantação, às vezes a gente está mexendo num setor da cidade, como a população não tem o conhecimento disso, né, não tem a noção nítida disso aí, é muito difícil a gente conseguir levar isso para todo mundo, eles não entendem, às vezes, algumas mudanças que a gente faz. Mas é para transformar essas ruas, vamos dizer assim, em corredores realmente. Então, elas passam a ser prioridade de trânsito para que o trânsito flua, sem interrupção. Então, quando o pessoal, às vezes, pede redutor de velocidade e alguns outros obstáculos, ou por que antes eu ia de um lado para o outro, agora eu tenho que parar, é porque o costume nosso aqui era o contrário. Era bairro, ou dentro do próprio bairro. Eu tinha prioridade de trânsito, agora não. É bairro para bairro, não é dentro do próprio bairro. Então, quando eu passo por um bairro, eu estou indo de um bairro para outro. Essa é a prioridade. Dentro do próprio bairro é trânsito local. Então, assim, você às vezes tem que parar realmente para uma rua, mas que para mim ela vira avenida, ela vira corredor, né, de característica, de uso, não de característica, de uso, né? Doutor, deixa eu só tirar uma dúvida. Por que a cidade de Itajubá não considera o Rio Sapucaí como um corredor de trânsito? Por que até hoje, em toda a extensão do Rio Sapucaí, na nossa zona urbana, não existe calçamento? Por que só alguns lugares são calçados e outros não? Por que a gente não pega e faz uma grande avenida lá do Santa Rosa, indo até lá no Jardim das Colinas, enfim, né, pegando todo essa zona urbana? Vereador, voltando no tempo, voltando mais atrás, nós mineiros, tá? Isso é uma deficiência do mineiro, ele considera os rios como o fundo. Então, se você for pegar todo o loteamento em Minas Gerais, é difícil você achar uma cidade que não tenha esse comportamento. O rio é fundo, é quintal de casa, tá? E todo quintal de casa, ele não a hora ou outra ele vira uma lata de lixo. Sempre você joga aquilo que você não está usando no canto, lá no fundo do quintal, né? E é diferente de São Paulo. São Paulo, já há muitos anos, desde quando eu trabalhava na Copasa, isso a gente tinha esse problema, por esse comportamento do mineiro. Em São Paulo é o contrário. Ele pega o rio, afasta, deixa uma via de tráfego e põe as casas viradas para o rio. Que a partir do momento que você está enxergando o rio, você quer que ele fique bonito. Ele passa a ser seu jardim, não seu quintal, né? O quintal ninguém vê, o jardim todo mundo vê. Então você ajuda a cuidar. E nós aqui é o contrário. E isso traz um transtorno não só para o trânsito, mas você traz o transtorno para a coleta de água pluvial, para a coleta de esgoto, para a distribuição de água, tá? Então, e para a conservação da própria margem, para não deixar que essa margem sofra erosão. Agora nós estamos batendo nessa tecla. Eu já batia nisso na época da Copasa, e na época da Copasa, aqui em Itajubá, nós conseguimos colocar interceptor de esgoto em toda a margem de rio. A duras penas, porque não existia esse acesso, né? Mas, infelizmente, isso é um negócio agora longo, mas que tem que acontecer, tá? Itajubá não vai poder fugir disso, e é uma grande saída para o trânsito, porque você permite que a pessoa passe sem incomodar a cidade, né? É uma via que vai ter só esquina de um lado, vamos dizer assim. Dificilmente você tem esquina de outro lado, porque tem o rio do outro lado. Então, é uma via de trânsito rápido. E aí você permite isso desafogar, facilitar o transporte de carga, você pode concentrar o transporte de carga todo nessas vias. Nós já temos hoje, dentro do perímetro urbano, muitas delas, não digo assim prontas, mas já abertas, né? Falta meio-fio, guia, tal, para o pessoal começar a usar. A partir do momento que começa a usar, você vai impedindo a construção ilegal,
ou assentamento de casas e de usos diversos, né? Mas eu acho que a ideia é sensacional, nós não podemos fugir disso, não. Não, e eu tenho essa preocupação porque, por exemplo, esses dias, já há um tempo atrás, ali naquela passarela que foi feita por último ali nas barraquinhas, Sim. do outro lado tem uma igreja evangélica, não sei exatamente qual igreja é, Sim. mas que eles já, parece que houve uma autorização da prefeitura deles fecharem ali. Eu vou te adiantar o seguinte, ali E ali o é o pastor, acesso né, daquela marginal, ali você, se você observar ali, você deveria sair lá na ponte da Pai, né, na ponte que tem na frente. Existem usos, não digo ocupação, mas o pessoal vai usando e até por segurança o cara fecha para não ter vândalo andando ali por trás, né? O pastor foi a mesma coisa, foi como a autorização que ele teve foi para fazer aquela cerca, fechando a beira do rio para evitar que ficasse pessoas ali e pudesse pôr em risco os fiéis dele. Mas ele sabe que aquilo não é dele, que aquilo ali, uma hora ou outra, a prefeitura pode abrir mão daquela área, como eu acho que nós vamos acabar fazendo, sabe? Até para viabilizar a passarela. Porque senão ela ficou meio assim, o cara falou, lá de lá eu saio aonde? Né? Fica tudo meio confuso ali. Então a gente precisa realmente mostrar ao pedestre que ele pode sair, que ele vai sair lá na ponte, cortando caminho, vai adiantar para ele, para ter mais sentido aquela passarela, né? Porque a passarela, o objetivo dela é tirar o trânsito da ponte do mercado de pedestre, porque é muito grande, né? Então a gente queria que o pessoal já saísse por trás, já saísse lá no centro da cidade, onde eles precisam fazer compra. Mas agora tem que facilitar ele chegar lá. Nós temos que mostrar para ele que ele tem alguns acessos interessantes, e ali é um deles em que a gente está, inclusive, pensando urbanisticamente o que a gente pode fazer ali para transformar aquilo ali num acesso realmente. O prefeito está empenhado nisso aí. Tá? Então, em função desses corredores, nós começamos a trabalhar. Aí nós começamos a desenvolver as principais rotas de bicicleta. Tá? Nós temos na cidade de Itajubá hoje uma particularidade muito grande, que é o número de bicicletas, mas não como turismo, não como exercício, né? E sim como ferramenta de trabalho, como transporte público, né? E para essa é a nossa sorte, porque se esse pessoal parasse a andar de bicicleta e usasse um ônibus ou carro, aí ia ser o caos. Então, só que em Itajubá nunca foi considerado isso como um veículo de transporte. A gente pegou a situação assim, você vai surfando no meio do trânsito. Aí o pessoal reclama do ciclista, o cara vem na contramão, andando assim no passeio e tal, mas a gente nunca olhou para ele como um participante daquele espaço, né? Depois você quer cobrar a educação do cara. Então eu acho assim, a partir desse momento nós levantamos todos os pontos onde está o trabalhador e aonde está o trabalho, para saber qual a rota principal que eles usam para fazer esse ir e vir. De bicicleta, eu falo, são os bicicleteiros, não são os ciclistas. É aquele que não tem noção nenhuma de segurança, não usa capacete, não usa equipamento, não usa nada. A bicicleta dele é uma bicicletinha sem marcha, uma bicicletinha nem sempre confiável até em termos de segurança, mas é o cara que vai trabalhar. E que volta de tarde cansado, né? Então, ele sai de manhã cedo e volta à tarde, volta cansado. Então, esses caras, a gente procurou levantar essa situação identificando quais são os pontos em que existem esses trabalhadores. São esses pontos aí. E aonde que esse pessoal vai trabalhar? Esse pessoal vai trabalhar principalmente aqui nesses dois pontos. Nós temos o distrito industrial e temos o centro da cidade, vamos dizer, converge para o centro ou vão lá para o distrito industrial. E as rotas que eles usam são essas rotas que a gente traçou aí, sistematicamente, aí não é um projeto, é só para mostrar o sentido, né, que esse pessoal usa para poder vir trabalhar. Em função disso, a gente começou a identificar onde poderia ser colocada essas ciclofaixas. A gente não consegue colocar ciclovia porque nós não temos espaço físico suficiente. Então nós vamos para a ciclofaixa. Identificar essa ciclofaixa, nós traçamos isso no Implanta, mas aí você começa a encontrar uma série de obstáculos pelo tipo de traçado da cidade. Aí, só para o seu conhecimento, o meu sonho é ter uma ciclovia toda a extensão do Rio Sapucaí. Seria ótimo. Imagina o cara que mora lá na Santa Rosa já pega a bicicletinha dele, vai percorrendo todo o Rio, até porque sai lá no distrito industrial. Até porque é plano. Segura. E é plano. Exatamente. Né? Você consegue fazer todo esse trajeto sem esforço, o esforço de subir morro, né? Então, assim, às vezes a gente está implantando ciclofaixa na cidade
E o cara fala assim, mas você fez só um quarteirão, então você atrapalhou tudo, bagunçou o meu comércio, ou tirou o trânsito, o estacionamento da frente do meu comércio, fez um nada coisa alguma, não ligou nada coisa alguma. Não. Eles têm que entender que é parte de um todo. Tomara que a gente consiga implantar o todo, mas a gente tem que ir implantando aonde a gente vai sinalizando, aonde a gente vai mexendo com o trânsito, de tal forma que o transtorno causado seja o menor possível. Eu sempre falo assim, a ciclofaixa, para ser implantada, logicamente você tem que tirar o estacionamento do lado que ela está implantada, não tem como. Né? Nós achamos uma alternativa ali perto do batalhão, em frente àquela fábrica, mas é porque existe uma particularidade da fábrica, o estacionamento praticamente é do pessoal que trabalha na fábrica, então ficou seguro para o ciclista. Né? Você tem o ciclista, o estacionamento no meio da rua e o trânsito. Mas, na realidade, isso vai interferir. O que a população tem que entender é que nós não podemos ficar sem essa ciclofaixa, isso não tem retorno, isso é uma coisa que vai acontecendo ao longo do processo, cada vez mais. Né? Você vê, nós temos que pegar o cara lá no Reborjão, por exemplo, e vir pela Geraldino Campista, que é um caos. Né? E ali nós temos o maior fluxo de bicicleta, né? Ali é um negócio impressionante. E nós não podemos desconsiderar isso. Aí tem 1, 2, 3 ou 4 comércios que vão realmente gritar a hora que a gente for mexer com isso. Ou em outras ruas. Nós tivemos um problema na Francisco Macério, o pessoal não estava entendendo, depois entendeu. E aí a gente vai fazendo adaptações. Na Macério, por exemplo, o pessoal reclamou que tirou ali daquele trecho, entre a Major Belo e o Rio Sapucaí, o estacionamento do pessoal do comércio. Nós fomos levantar lá, o comércio lá, na realidade, o que mais impactava ali é o supermercado que tem ali. Só que o fluxo dele é à noite, é estudante, o público-alvo dele é o estudante que vai à noite. À noite não tem bicicleteiro, eu tenho ciclista, aí o ciclista pode achar outra rota. Então nós liberamos o trânsito para estacionar ali das 18 horas em diante. Quer dizer, essas alternativas, a gente não pode falar assim, eu não quero, eu não posso, a gente tem que entender que o espaço público tem que ser usado de maneira equilibrada em todas as vias da cidade. Entendeu? Então, assim, a partir do momento que você tem o entendimento de que o espaço é público, não é particular, não é do comércio, ou não é da residência, o espaço é público, então ele tem que ser usado de uma maneira equilibrada. E tem que ter espaço para todo mundo. Como aqui é apertado, tem hora que a gente tem que usar o mesmo espaço 2 vezes, mas a gente acha uns períodos do dia que você pode... Agora, isso tudo é um exercício. Eu não tenho bola de cristal para chegar e achar a melhor alternativa. A gente vai exercitando e a população vai nos ajudando. E vai acertando a maneira de entender e colaborar. Eu acho que todo mundo cedendo um pouquinho, acertando, a gente vai se moldando a isso. Né? Então, bicicleta, num primeiro momento, parece ser um transtorno, mas na realidade é um aval de escape que a gente tem, é uma solução, e não tem como, porque o pessoal também não tem condição financeira para andar de ônibus ou para andar de carro, então nós não podemos considerar esse pessoal não. Tá? Meu senhor, a reunião de comissão, ela é aberta ao público, mas o público não pode se manifestar. Tá? Não, mas o senhor pode depois, se o senhor quiser, me fazer um ofício passando todas as questões, e eu posso até levar para o diretor de trânsito. É diferente, deixa eu só explicar para o senhor. Uma reunião de comissão é diferente de uma audiência pública. Uma audiência pública, o público realmente pode participar, se inscrevendo, e aí pode se manifestar. Agora, a reunião de comissão, infelizmente, ela é aberta ao público, mas é como a reunião de plenária de vereadores. O público pode estar presente, mas ele não pode se manifestar. Eu peço a compreensão do senhor. Obrigado. Dando continuidade ao trabalho aqui, eu vou mostrando aqui agora outra parte, que seria algumas alterações que a gente fez, mostrando os corredores, como que eles foram entendidos na época. Né? Nós fizemos esse corredor, que é aquele que passa pela Alameda da Esperança ali, pegando lá naquela rotatória, perto do supermercado, e vai sair lá na Polícia Civil. Esse corredor antes era uma rua que todo o bairro tinha preferência. Todo mundo que cruzava ela
passava e ela tinha que parar. Você vinha parando, né, de esquina em esquina. Quando a gente fez essas alterações aí, transformou ela num corredor e hoje ele é intenso o uso dessa rua. Infelizmente ela é uma rua, né? Mas a gente dá uma característica aí de avenida, né? Por isso que a gente deu preferência até em asfalto, né, para essas vias. E o pessoal fala assim, o pessoal passou a correr aqui agora, antes de andar devagar. Eu falo, mas eu não posso que ande devagar mesmo não, porque o volume de carro é muito grande. Não que você faça loucura, mas que você ande numa velocidade constante, dá a impressão que você está correndo às vezes, né? Porque você está na velocidade mais constante. Mas essas vias, elas vão sempre ter essa característica de um trânsito um pouco mais ágil, porque por isso que eu não posso. Às vezes eu falo assim, correu demais, vamos botar um redutor de velocidade. Hoje em dia voltou de novo a insistência no redutor de velocidade. Ele não é a solução. Eu acho assim, algumas soluções que nós já identificamos, igual na Cesário Alvim, igual ali mesmo, passando na que vai para o hospital nosso lá, você fazer com que o cara tenha visão da outra esquina, né? Então você às vezes joga o trânsito de um lado da pista, com isso o cara enxerga quem está vindo, você diminui o risco de acidente. Essas são alternativas que evitam você fazer um redutor de velocidade, né? Mas onde não pode, onde tem muita criança, problema de saúde, a gente às vezes acaba colocando os redutores de velocidade. Então essa foi uma das primeiras que a gente implantou na época, até o Renato estava lá na frente do departamento, eu mostrando para vocês, está vendo? A gente faz todo um estudo dessa entrada e saída da avenida, né? Vamos dizer assim, tá? Não é simplesmente criando a avenida, para onde que nós vamos jogar o trânsito e para onde nós vamos receber o trânsito dentro dessa artéria aí. Essa foi a primeira artéria que a gente criou. A segunda artéria que a gente criou está aqui, está sendo desenhada aí agora. Essa segunda artéria seria o voltar, né, da zona leste para a zona oeste. Tá? A amarela é o sentido de oeste para leste. A verde é de leste para oeste. Tá? Uma outra que a gente criou, que é também de retorno, que é Aurílio Lopes, ali, saindo na Padre Marçal e saindo no Banco Itaú. Né? Então é um trecho complicado ali, e esse trecho, juntamente com a Major Belo, é o nosso corredor de um ônibus municipal, né? de transporte público, concentra tudo nessas duas ruas. Então o transporte dela aí é um transporte pesado. Ela dá continuidade aqui, virando perto ali, vai lá para o Colégio das Irmãs. Tá? Nós temos uma saída pelo Colégio das Irmãs aqui embaixo, tem uma ponte que vem do mercado, é uma outra espinha, tá vendo? Ela vai pela Cesário Alvim, né, no sentido da Santa Casa, e tem a que sai para o Colégio das Irmãs, e tem a que vai lá, Antiga Vigor, ali, passando por trás ali. Tá? É uma outra artéria que a gente tem aqui, essa azul, que é vindo pela Coronel Joaquim Francisco. Né? O pessoal tem me perguntado muitas vezes, por que você não, Coronel Joaquim Francisco, não vira mão dupla de novo? Eu não posso virar, não é porque eu não quero, não. É porque lá no Bar Sete Ouro, aquele cruzamento lá, você imaginar que eu tenho, nos cruzamentos nossos, eu sempre evito mais do que 3 vetores, ou chegando ou saindo. A partir de 3 vetores, você começa o conflito. Então, lá eu já tenho 3 vetores, quem vem do Colégio das Irmãs, quem vem do José Joaquim, quem vem da ponte. Se eu colocar mais um chegando, ou eu entro com semáforo, e eu não tenho comportamento de estacionar, porque vai parar e eu não tenho espaço para poder fazer essa parada, e aí eu começo a tumultuar mais ainda o trânsito, ou então eu tiro um vetor, foi o que nós fizemos, nós tiramos um vetor, então ela virou via de entrada. Tá? Essa é uma das razões que eu não posso voltar com ela em ser mão dupla ou inverter o sentido de trânsito dela, porque eu não tenho outra saída, e ela vem e aí entra pela Major Belo, tá vendo? Então, o sentido, eu pego o cara lá na ponte P4, eu venho por essa linha azul e acaba saindo lá na ponte, na Praça do Soldado, como vamos dar esses nomes artísticos aí, na Praça do Soldado. Então, são corredores que você cria e facilita o ir e vir da população. Tá? Luiz, me permite fazer uma pergunta em cima desse... Isso. Fala-se que a Avenida Paulo Xeradia também está para mudar. Sim, eu vou mostrar aqui. Okay. Eu vou te explicar o que vai acontecer lá. Isso são corredores que nós já criamos. A situação que já existe hoje, já tá funcionando, foi feito na época que o Renato ainda estava lá no departamento. Tá? Esse outro é outro corredor também que a gente criou, que é a Francisco Marcelli. O pessoal tem que entender, se vocês observarem bem, tem 1, 2, 3, 4 linhas no sentido oeste, leste, leste-oeste, e só ela
cruza norte-sul. Então, eu não tenho outra rua que me dá ligação direto. Então, a região norte com a região sul, atravessando o centro da cidade, é só pela Francisco Marcelli. O resto eu tenho que fazer, aí eu tenho que ficar virando quarteirão. Então, você vê como é que é a importância... Mais ponte, aí talvez a gente conseguiria, aí entra a parte financeira, né? Mas seria realmente, é um gargalo que eu tenho, que são as pontes, né? E nem sempre elas estão no melhor lugar, vamos dizer assim, tá? Podia ter um estudo melhor disso aí, mas tudo bem, já estão aí, está funcionando, a gente tem que adaptar as ruas a ela. A Francisco Marcelli, então, por isso que eu mostro para o pessoal, às vezes eu já falei isso, às vezes eu não fui bem entendido, mas eu volto a insistir, tem tipo de comércio ou tipo de uso que você tem que pensar bem antes de implantar. Você vai implantar, por exemplo, uma escola aí na Francisco Marcelli, não é rua para esse tipo de estabelecimento, porque eu não tenho onde estacionar, eu tenho um excesso de ruído, eu vou morar na Francisco Marcelli, você está ferrado, porque ali não é uma rua legal para isso. Então, assim, é igual o mercado, eu falei com o rapaz, é um lugar, tudo bem que o mercado está ali, ele já existe há muito tempo e tal, mas ele tem que entender a cidade. Que às vezes ele ficar ali é fria, é uma situação ruim que ele não vai poder ampliar. Chega um ponto que ele próprio vai ser engolido, porque eu não tenho aonde, né? Eu não posso usar o espaço público, porque o espaço público é pequeno. Então é uma rua que dificilmente vai voltar ao estacionamento dela, porque não tem, o fluxo é muito grande de carro. E aí o pessoal às vezes não entende porque começa a olhar só para o próprio umbigo, como eu sempre falo, e aí não entende o porquê que você tira o estacionamento, né? Então, são coisas, a cidade está crescendo, a cidade hoje é 100 mil habitantes, antes era 20, 30, aí era mais fácil, né? Hoje nós temos em torno de 50 mil carros rodando, então é uma situação bastante diferente do quando ele começou, quando aquele comércio começou ali, né? O pessoal vai ter que começar a entender isso ao alocar os tipos de coisas. Isso aqui é só para a gente entender alguns tipos de pavimento que a gente pode adotar como solução dentro da cidade, tá? Estacionamento com ciclofaixa ou sem ciclofaixa, só para mostrar que existem opções várias, né? E a gente vai adotando algumas delas ao longo do processo. Quando a gente foi fazer as mudanças do trânsito, nós sentamos lá, eu e o Renato, na época, e nós fizemos essa etapalização. Tá? Por que etapalização? Porque a mudança do trânsito, ela tira o cara da zona de conforto. Eu não posso chegar e mudar tudo ao mesmo tempo, que vira um caos, né? Sai todo mundo batendo carro o dia inteiro aí. Então, nós temos que ir mudando, deixando o pessoal, vamos dizer, digerir isso aí, acostumar, achar a sua nova rota de ir e vir, né? Porque às vezes você está acostumado a passar por essa rua, eu faço uma mudança, mudou. Eu tenho que dar tempo para que você ache o seu caminho de novo, tá? Porque quando você tem uma mudança no trânsito, o motorista ou qualquer usuário do trânsito, ele não pode raciocinar no trânsito, ele tem que ser conduzido. Eu falo que a sinalização de trânsito, ela tem que conduzir o motorista, ela não pode simplesmente alertar, é só e larga ele para raciocinar. Porque se ele tiver que raciocinar, ele para e bate o carro. Então, se ele tiver que raciocinar, ele vai bater o carro, porque ele vai fazer besteira. E ele apavora, porque ele fica ali, parece que ele tá sendo ameaçado. Então, ele entra em pânico, né? E principalmente o motorista que não tem muito desenvolvimento, nunca andou numa cidade grande, ou nunca saiu de Itajubá, numa cidade menor, mais tranquila, ou o pessoal que vem de fora, dessas cidades circunvizinhas, é pior ainda, né? E aí chega aqui, se você tiver que parar para raciocinar, pronto, já virou um caos. Então, assim, a gente fez uma etapalização para que esse negócio fluísse com mais rapidez, tá? Então, eu vou mostrar aqui só quais são as etapas. Nós fizemos uma divisão de região, né, para a gente poder trabalhar em cada ponto desse aí, sabendo o que a gente está fazendo dentro desse limite, né? É lógico que isso é uma situação mais para a gente, controle nosso de trabalho, né? E a ideia era seguir primeira, segunda, terceira, quarta etapa, mas por problemas diversos que a gente vai encontrando, a sequência não conseguiu ser essa sequência. Eu acabei tendo que mexer aqui, depois parar, mexer para o lado de cá. Então, assim, mas dentro da nossa programação de trabalho, a gente ia trabalhar nessas regiões para que o pessoal entendesse a região. A primeira etapa foi a que a gente bem trabalhou. Mas mesmo assim eu estou tendo que voltar nela agora para mexer num ponto lá que mais para frente eu vou mostrar para vocês. Então são coisas que vão, mas a gente trabalha dentro dessas regiões. Tá? A primeira etapa, isso aqui esquemático, foi lá atrás, nem assim, é o que a gente estudou na época, alguma coisa nem está sendo assim mais, ou nem foi assim, mas só para mostrar para vocês que tinha um estudo dentro
de um trabalho, ir e vir. A gente senta, o trânsito tem isso, se você senta e eu vou brincando, é como se fosse uma brincadeira, eu fico brincando, eu faço o carro andar aí dentro, né? É um exercício mesmo, aí você vai marcando, deu, não deu, porque às vezes você mexe numa esquina e você vai interferir numa outra esquina que você não tem nem ideia. Né? Quando a ponte da rua Brasópolis foi aberta, ainda falei com o prefeito, a Alameda está ferrada. Ele falou, não, mas eu estou abrindo lá na Brasópolis. Eu falei, não, o problema é que vai dar o resto vai fluir, mas lá na Alameda você está ferrado. Foi por isso que nós tivemos que pôr o semáforo lá. Porque você leva um problema e vai levando ele. E aí no exercício de trânsito, quando eu faço as mudanças, eu causo o problema, crio o problema ali e vou explodindo. Aí você vai vendo aonde vai minimizando. Na hora que você vê que o impacto está quase que nada, aí você para de mexer até ali. Senão você tem que ir alterando os entornos daquela mexida principal. Tá? Então, isso é só para mostrar que, na época, todas elas, você vê, foram feitos exercícios. Para chegar nisso aí, nós rabiscamos muita coisa, simulamos muita coisa. Né? E ainda assim mesmo, na hora de implantar, nós ainda fizemos alguns ensaios. Eu gosto de fazer muito ensaio. Às vezes eu faço uma mudança, o pessoal, você está mudando? Eu falei, não, ainda não. Estou só testando para ver se vai dar a expectativa, a gente vai ser atendida. Né? Você viu, uma mudança simples dessa aí, a confusão que nós tivemos que fazer. Então, essas etapas foram estudadas, foram feitas, essa foi a primeira etapa, dentro daquela lá, essa aí foi a segunda etapa, para você ver isso aí, em torno do mercado. Agora que eu vou mexer nela. Alguma coisa já foi feita, a gente vai fazendo de fora para dentro, para deixar as mudanças principais acontecerem, as outras já estão para poder absolver as alterações. Então, a gente vem mexendo, você vê que vai longe a mexida, eu vou mexer lá no mercado, na saída da ponte, aonde que eu vou parar? Vou lá embaixo, para frente, lá perto do Padre Nicolau. Então, assim, para vocês entenderem que o negócio é complicado, né? E a gente não pode perder o foco daquelas artérias que a gente fez no início, né? Descer ali perto do mercado. Vou mostrar aqui. Tá bom. Isso aqui é só uma passagem rápida para mostrar para vocês que tinham estudos, coisas que vão ser feitas. Essa daqui vai ser feita perto da rodoviária, mas eu vou voltar. Então, isso aí está tudo dentro daquelas etapas nossas lá. O que a gente ainda vai fazer? Tá? São coisas que vão acontecer. Então, aqui dentro do estudo nosso, o mercado está ali, está pequenininho, né? Mercado e tal, só para vocês identificarem as partes. O Iracã, né? O Major Pereira. Então, a modificação principal, a gente tem na BR aqui, é o que acontece hoje em Itajubá. A entrada da cidade, a ponte aqui da Rua Brasópolis já ajudou bastante. Você tem uma entrada por ali. Só que se você imaginar que o grande fluxo de tráfego de carro que vem ou do distrito industrial ou chegando na cidade do lado da Fernão Dias, que queira ir para Varginha, ou ele entra pela BR e continua até a ponte P4, ou ele já vem surfando por dentro desse trânsito da cidade aí, porque a BR congestiona. Aí o cara entra na ponte Brasópolis, ele já vai me trazer transtorno lá na Alameda, mas aquele corredor foi criado, ele vai sair na Polícia Civil e vai embora. É um trajeto que ele pode adotar. Outro trajeto é entrar na ponte Tancredo Neves, aqui na frente, né? Não vou na Brasópolis, não, vou na Tancredo Neves. Entra ali, pega a Maria Carneiro, Aurílio Lopes, vai sair no Itaú lá na Varginha, sai na Varginha de novo. Tá? Aí você vai, acabou. Chegou ali, acabou. Ou você tem essas duas opções, ou você tem que entrar lá na P4. Você não tem outro caminho. Aí os outros caminhos que tem é que me dá o transtorno, que aí é perto do DA, que aí fica aquela barganha, o cara fica com pisca-alerta e para o trânsito inteirinho. Aí entra um carro, aí passa 10, 15, aí para mais 10, 15. Então eu fico igual o gago, né? Eu vou e volto. E aí me traz um transtorno impressionante e fecha a BR. A BR acaba fechando, principalmente no horário de pico. A mudança principal que a gente está fazendo ali, que é a da Paulo Queradia, que todo mundo está falando tanto na Paulo Queradia, ela, para mim, na realidade, não vai ser nem tão principal. O que eu estou fazendo no bairro São Vicente é muito mais interessante do que a Paulo Queradia, que ela vai ficar por último. A hora que todo mundo esquecer da Paulo Queradia, eu mudo ela e ninguém vai nem perceber, porque o resto já foi feito. Nós já mudamos a Virgínio Dias, que é aquela que passa no Iracã, já mudamos a saída da ponte da Pai, virando pela farmácia para acabar com aquele transtorno. Então, se você for observando, eu estou devagarzinho, eu vou dando umas dentadinhas em volta do todo o processo, né? Para a hora que chegar mesmo nas mudanças mais significativas, o entorno está pronto.
Ali na São Vicente de Paula, entre a BR e o mercado, nós vamos alterar ela vai virar pista dupla, tá? Sentido duplo. Já é da BR para a medicina. Essa aqui é a entrada dela, né? A Paulo Salomão, vai continuar do mesmo jeito, não vai mudar nada. Essa aqui é a Paulo Queradia, nós vamos mudar ela, né? O sentido vai ser invertido. Essa daqui vai ser uma rotatória que nós vamos criar ali na saída da ponte, ali onde tem aquela pracinha que fica a turma do Bebum ali, né? Tomando a cachaçinha, eles vão acabar a alegria deles lá. Isso. O qual que você está falando? O espírito está aqui, ó, aqui atrás. Não sei se aqui tem luz, tem, né? Voltou tudo. No comecinho dessa que eu tracei primeiro ali, né? Naquela a parte preta ali, a BR, né? Aí você entra, ali o posto pirulito está ali. O mercado está lá naquela seta lá, tá vendo? Em cima lá. Onde vai fazer a bolinha agora, ó, ali é o mercado, ó, é a rotatória. Aqui é Major Pereira. Aqui nessa ponta de cá é Major Pereira. Isso. Ali é a BR, né? A BR já divide em duas ali, depois ela entra numa pista só, né? Ali no Major Pereira ela abre e entra em duas. Essa aqui, ó, essa que eu vou traçar agora aqui, quer ver? Essa aqui é a que vem lá da Ponte da Pai, certo? Ela hoje já está num sentido já foi alterada. Essa aqui é a que eu mudei, né, jogando o pessoal perto da farmácia popular, a farmácia da prefeitura, certo? Então já está alterada também. A Virgínio Dias é essa aí, ó, tá? É por onde todo mundo vai sair. Em vez de sair pela Paulo Queradia igual é hoje, ele vai sair por até naquela pracinha da Inhaxica. Sabe, a pracinha da Inhaxica está naquele cotovelo lá embaixo. Isso, a Huracan está naquele gramado verde ali, lá. Eu estou passando na frente dele, vou na pracinha. Quem quiser ir para a BR vai embora. Quem quiser voltar vai ter que fazer. Eu já mudei o trânsito naquela ruinha ali perto da Modelar. Sabe aquela ruinha ali? E já sai, vai embora. Entendeu? Essa pista hoje, o pavimento dela não é asfaltado, mas ela vai ser asfaltada, porque ela vai virar um corredor de saída nosso. Foi por causa disso. Para me tirar a velocidade, para o cara poder ter o poder de barganha e atravessar a pista ali. Tá? E a São Vicente de Paulo, que é essa aí, ó, que ela vai ficar mão dupla, tá vendo? Nesse trecho hoje. Por que mão dupla? Você saindo da cidade hoje, você atravessou a ponte ali, se você quiser ir para a medicina, olha onde você tem que ir, lá no Major Pereira, para depois voltar. Então, todo mundo que quiser vir para a medicina, vai lá. Ou quiser sair da cidade, vai lá. Todo mundo chega naquele ponto lá, aí vira um caos, né? Porque você tem o pessoal vindo do Padre Nicolau, você tem o pessoal que está passando na BR normal, e você tem todo mundo que está... Então, eu estou tirando um vetor fora. O vetor da medicina já vai sair por aqui. E aqui hoje eu já tenho o tempo de semáforo. O tempo de semáforo hoje, ele já não está, ele já está e vai continuar do mesmo jeito. Então, não vou mudar o tempo, eu só vou mudar a passagem. Tá? Ali tem estacionamento dos dois lados. Vou tirar de um lado. Qual lado que o senhor vai tirar? Eu ainda estou estudando na realidade, o estacionamento vai sair, como é que eu vou te falar? Indo para o bairro do lado direito. Indo para a medicina. Indo para a medicina. Indo para a medicina, lado do lado direito. Porque sai. o outro eu tenho mais espaço, eu tenho mais vaga. Então eu vou deixar então, o outro. Saio do lado do posto de saúde. Isso. Né? Isso. Aquele lado ali eu vou tirar e deixar do outro lado, porque o outro lado tem mais espaço e tem menos garagem também, tem mais vagas. Aí eu consigo mais vagas. Vai continuar assim. Então essa aí vai ser a minha válvula de escape. A hora que essa aí estiver pronta, eu já vou aliviar o Major Pereira demais a conta. Quem for lá na Inhaxica, na maior parte já não vai ser mais. Vai ser o que vai para o Rebojão, Santo Antônio, Rebojão, aí sim ele vai ter que fazer aquele retorno ali. Só que o congestionamento que existia na rotatória do Major Pereira deixa de existir, porque eu tirei um vetor. Por isso que eu falo que aí eu não vou ter ninguém chegando ali mais, porque ali vai ser entrada. Então no Major Pereira ninguém vai chegar mais pela Paulo Queradia, e sim entrar pela Paulo Queradia. Todo mundo chega ali hoje. Aí aquele parto ali, como diz a turma, né? Então essa é a grande mexida que o pessoal está comentando, que está falando em termos de bairro São Vicente. Agora, só me tira uma dúvida. A pessoa que está ali no Banco Itaú, Banco Itaú. Aí atravessa a ponte. Isso.
Aí vai ter uma rotatória do outro lado. Sim. Aí ela quer pegar essa São que Vicente. vai dar de mão dupla. São Vicente. A São Vicente. Isso. Ela vai contornar a rotatória e entrar, Vai passar em frente do lado do táxi. Sim, mas ao mesmo tempo tem esse fluxo de carros Da Paulo Queradia. Sim. Ali Por o isso que eu senhor pus acha rotatória. que Por isso que eu pus rotatória. ali o senhor acha que não vai ter problema por ter uma rotatória desse lado, ter uma rotatória do outro lado? O outro lado tem a rotatória, mas nós estamos estudando o outro lado para ver se a gente faz alguma coisa lá também, porque eu estou com excesso de gente chegando no meu lugar. Também é um problema que nós já estamos fazendo um monte de simulações lá para ver o que a gente vai fazer com relação àquilo lá. Deve ter uma alteração significativa do outro lado também. Para mim não congestionar a ponte. Eu tenho que pensar na ponte. O problema é a ponte, que é curto o espaço, né? Então aí eu estou fazendo esse jogo para mim poder saber o que eu faço do outro lado. Provavelmente a gente tira até a rotatória, mas isso é um estudo que ainda não está concluído, então não vou. Eu estou em exercício ainda, estou fazendo simulações, contando o tráfego, fazendo contagem, nós estamos fazendo, tem algumas alternativas até a gente chegar na melhor. O meu receio é ter algum Sim. probleminha ali. Sim. Existe a possibilidade, não por esse retorno de quem quer ir para a medicina, não. Eu estou preocupado de não fluir depois da ponte, parar no Itaú, você entendeu? Porque aí essa entrada vai ser uma entrada bastante interessante para quem está querendo mudar de lado do Rio, usar essa rota, sabe? Eu vou desafogar a Maria Carneiro, em compensação eu vou criar talvez um excesso de carro aí. Então eu tenho que fazer esse troço rodar mais rápido. Então nós temos que mexer do outro lado do Itaú, porque o Itaú foi feito sem considerar o lado de cá, considerando que está tudo aberto, né? Agora a gente inverte, aí a gente tem que fazer essa simulação, nós estamos mexendo nisso aí também, porque vai ser atrelado uma coisa com a outra. Tá? Ali é um gargalo danado, né? Essa aqui é uma passagemzinha, porque vai mudar em volta do mercado, só para vocês entenderem, né? Ali perto do mercado, o sentido de giro do mercado hoje vai virar, tá? Fazer. Existe também a possibilidade, a possibilidade não, o projeto de reforma do mercado vai fechar aquela parte de trás do mercado, onde hoje o pessoal usa o estacionamento ali atrás, ali vai fechar porque vai ser ampliado o mercado. O pessoal do mercado não quer não, tá? Eu sei. Né? Assim, a informação que eu tenho é que vai fechar, mas só que para mim no trânsito ali não interfere em nada, porque se entra por aqui, aí passa a entrar pelo outro lado, quer dizer, não vai ter problema. Eu sei que está tendo essa resistência aí. Eu não sei como é que estão sendo conduzidos, que é outra área, e eu não vou mexer nisso não. Mas aí eu vou virar o trânsito ali atrás para poder melhorar. Uma coisa interessante aí, e foi um pedido insistente da Associação do bairro São Vicente, com relação ao ponto de ônibus da Paulo Salomão, aquele antiga Brahma ali, né? Ali tem um ponto de ônibus grande ali, que todas as empresas das cidadezinhas passam e param ali. E nós temos um lá no Gil Parafuso, perto do Gil Parafuso ali, que é o pessoal da Valônia, que vai para os bairros rurais, principalmente. Só que como eu vou virar Paulo Queradia, eu teria que levar esse ponto lá para Virgínio Dias. Do Iracan, né? Que é a saída agora, né? Aí você não acha lugar, né? Ninguém quer um ponto de ônibus na frente da sua casa, então você não acha espaço para colocar isso. Por sorte, nós achamos a solução de jogar tudo dentro desse ponto da Paulo Salomão, né? E houve um acerto entre o proprietário do terreno, o pessoal da Valônia, do ponto de ônibus, o pessoal do bairro, da associação. Nós vamos fazer uma reformulação, uma reestruturação do ponto todinho, jogando para dentro do terreno, porque hoje ele está na calçada, então hoje ele está um risco ali de acidente horroroso. Além do aspecto ruim, está parecendo uma coisa horrorosa. Então vai ficar um negócio bonito, vamos fazer um ponto bonito ali, e aí nós vamos concentrar todo mundo ali. E o comércio daquilo ali quis. Então o que é melhor, porque quando o comércio adota, aí fica mais fácil para a gente poder conduzir essas ações. Isso então está eu devo estar começando isso aí talvez, eu queria ver se semana que vem eu já começar a mexer nesse ponto lá para poder melhorar essa situação do pessoal lá. Isso aí agradou tanto o pessoal do mercado quanto a associação. Eu já fizemos essa apresentação para eles, inclusive aqui, da Associação do Bairro lá São Vicente, e já entenderam essa logística aí toda, concordaram, aprovaram. Então, assim, eu acho que agora é só questão de condição técnica mesmo para a gente ir implantando devagarzinho. Eu tenho que ir com calma para poder o pessoal ir absorvendo isso aí. Essa é a maior que a gente vai ter esse ano em termos de repercussão aí.
Isso é só para vocês entenderem como é que vai ficar, né? A rotatória está ali, aquela amarelinha em verde, né? Você atravessa a ponte está aqui, atravessou a ponte, faz a rotatória, a mão dupla aqui na São Vicente de Paula, a Paulo Queira Dias subindo e a Virgínia Dias fazendo aquele entorno lá dela, tá? Mercado também circulando ao contrário, só para poder entender de outra planta. A outra mexida, alteração que a gente vai fazer no trânsito, é ali em torno da rodoviária, tá? Tá vendo a rodoviária, né? Eu tenho aqui a praça, Praça do Soldado. Nós temos ali um problema hoje. O que acontece? Quem vem pela Maria Carneiro e quer entrar para dentro da cidade, principalmente ir para o BPS, né? Ele chega ali na praça ali do Soldado, eu prefiro falar assim que o pessoal sabe qual que é certo. Chegando na praça, ele tem que entrar obrigatoriamente, ou ele vai para a esquerda, vai lá quase na rodoviária, né? Volta lá na rodoviária para pegar a Alameda e pegar aquela região ali, o João de Azevedo, ou então ele entra na Rua Nova. Só que a Rua Nova, ela tem, eu falo sempre isso, a Rua Nova é uma rua de característica comercial. Ela não é uma rua de interligação de nada. Ela teria que ir coisa alguma a nada, coisa alguma, como ela é hoje. Quem entra ali tem que entrar ou para ir em banco ou comércio. Então, é um usuário daquele espaço público que tem que ter calma. Você tem que passar com tranquilidade para você olhar as suas lojas, ver onde que você quer parar. Então, não pode ter aquela pressão de trânsito em cima dele. E eu tenho que tirar esse trânsito todo aí, que é o pessoal que está querendo atravessar para ir, ou pegar Francisco Marcelo e congestionar mais ainda ali aquele cruzamento, ou entrar aí e chegar até na praça lá na frente para poder virar à esquerda, né? Então, assim, a ideia nossa é tirar esse trânsito da Rua Nova, até porque existe o projeto de reformulação, de reestruturação da Rua Nova, transformando ela praticamente num calçadão, com uma via somente de trânsito bem local. Então, assim, a ideia é tirar esse trânsito. Para tirar esse trânsito, eu tenho que inverter aquela rua, você sabe o nome da ruinha? Eugênio Salles, toda vez eu esqueço o nome dela. Hoje ela vem em sentido BPS para a praça, certo? Nós vamos inverter o sentido dela e jogar ela indo para o BPS. Então, você chegou na praça, em vez de você entrar no Ranol, você entra do lado do posto ali e vai embora. Você vai pegar o BPS e vai sair lá na frente. Ela é pequenininha, é um trechinho pequeno dela. Isso, é daquele trechinho ali. Ali, o trânsito todo que está vindo hoje, que passa por ela, vai passar na rua de cima. Na rua a rua do Coronel, tem um coronel do batalhão ali, né? Vai passar naquela rua. E a gente só vai fazer uma adaptaçõezinha naquela rua que é o Labclean. A rua do Labclean hoje ela vai para a rodoviária, agora ela vai voltar. Se você olhar, você tem um monte de rua indo para a rodoviária e só uma subindo, que é o João de Azevedo. Isso, daquele postinho ali, ela vai vir para a Rua Nova. Vai passar, você passa do lado do postinho, já fizemos uma alça ali, agora ainda vou tirar mais um pedaço de calçado, nós vamos acertar ali para facilitar o trânsito maior. Então, assim, você vai pegar na rodoviária e vem pelo centro agora. Vem e já entra direto, ou entra para a direita na praça, né? E vai para onde você, para Varginha, para Boa Vista de novo, ou você entra na Rua Nova. Mas entra já em frente à Rua Nova. Chegou no Eugênio Salles, você pode virar à esquerda e ir para o BPS, né? E o pessoal que está vindo na praça tem também um ponto de travessia ali, com pare certinho, sem perigo de acidente, porque vai ter visibilidade ali total. Então, facilita o trânsito naquela região, inverte o trânsito. E a João de Azevedo hoje, naquele trecho, que está um trecho de risco ali, chegando ali no Autoescola ou na Tomosul ali, né, aquele virou um cruzamento perigoso ali, vai deixar de ter esse cruzamento, porque você vai ter só uma mão. Hoje a João de Azevedo ali é mão dupla. Você vai ter só uma mão descendo. Você vem para a rodoviária só e volta pela outra da Labclean. Então, assim, aí você faz a rotação certinha, né, do trânsito ali, sem diminuir os riscos dos cruzamentos. Depois, para que você vai mexer nisso? É porque eu tenho cruzamentos ali que são complicados. E eu, para me diminuir, pensando na segurança principalmente, e na fluidez do trânsito, eu tenho que fazer essas modificações. Então, essa é uma modificação que já era para ter feito até bem no começo, né, Renato? Era para a gente já ter feito, mas por um problema na época de estratégia, por causa do período, era período de Natal. Aí nós não podemos mexer na Rua Nova, não, aí resolvemos deixar para agora. Eu ia mexer aí, eu devo mexer aí, às vezes até antes do mercado. Mas é isso aí,
está praticamente pronto, é muito fácil a mexida que vai ser feita aí. Eu acho que o resultado vai ser muito bom, porque nós vamos ter um ciclo mais rápido e uma travessia sem entrar no centro. Eu quero tirar o pessoal de atravessar no centro, sabe? Eu desafogo a Marcele na travessia da Rua Nova, na travessia da João de Azevedo, vai ficar menos trânsito, eu já vou jogar direto lá na frente. É uma expectativa que a gente está aí de dar um bom resultado nisso aí. Então, o que a gente está fazendo é isso aí, ó. A gente vai pegar esse trânsito, fazer essa modificaçãozinha, né? Isso aí são alterações que vão facilitar bem a nossa... Acelerar um pouco, senão vai ficar muito tempo aqui. Voltando aqui, tem esses trabalhos paralelos aí, a gente está, assim que a gente conseguir atender esse plano maior, que é esse trânsito no centro, a gente já vai começar a atender os bairros, né? Nós não tivemos essa oportunidade ainda. Eu estou organizando aonde está mais complicado, e depois a gente vai abrindo os acessos aos bairros. Nós temos o bairro Rebojão, por exemplo, que hoje é uma cidade de 5.000 casas, vamos dizer assim. Então não é brincadeira, né? E a gente tem uma rua para chegar numa cidade desse tamanho. Então, assim, é uma rua que tem que ser considerada. A Geraldino Campista é uma rua que o comércio dali vai ter que entender, né? E tem 2 supermercados, né, criados ali naquela rua, e eles têm que entender que não tem como, não tem mágica, né? Não tem jeito de eu fazer um viaduto, passar todo mundo por cima. A rua de baixo, a abolição, ela não tem suporte, é uma obra cara, não sei né, quando isso poderia ser feito, mas é uma obra cara. Então nós temos que trabalhar com o que a gente tem, que é a Geraldino Campista. E ela é uma rua que eu tenho bicicleta e eu tenho um tráfego violento de carros, né, indo e vindo. Então, na realidade, ela não podia ter estacionamento em lugar nenhum. Aí eu consegui acertar. Isso houve uma resistência na época muito grande, né? Nós tivemos que recuar com isso aí, fazer uma análise, mas assim, eu não consegui ainda enxergar uma alternativa para isso, se eu não considerar a bicicleta. Se eu não considerar a bicicleta, o caos continua do mesmo jeito, né? Eu acho que isso não é mexer com o trânsito. Aí o maio amarelo que você estava citando no início deixa de ser considerado, porque o ciclista passa a entrar numa situação de risco total, né? Tem muita criança ali, muito trabalhador, muita gente ali. Eu acho que a gente não pode considerar isso, não. Mas ali nós vamos ter que fazer um trabalho ali mais profundo e trabalhar com mais calma ali. Tem outros bairros que nós vamos fazer toda a revitalização de sinalização. Diretor, dá licença. Você está falando ali na Vila Podes ali, no Campista, sabe que eu sou usuário do transporte público. Uhum. Eu tenho visto lá, por que lá ao lado da passarela do Kiko, por que lá não tem um ponto de ônibus, lá para o ônibus encostar com segurança e deixar o trânsito livre? Lá na frente tem, ele encosta lá dos 2 lados, ninguém estaciona. Por que ali do lado ali não tem um ponto de ônibus que ele pode encostar com segurança? Já tem um ponto de ônibus do outro lado da rua, que ele encosta. Ele encosta no meio da rua, não tem baia, não tem nada. Por que do lado esquerdo, ali na frente da sorveteria, por que ali não tem uma placa ali com ponto de ônibus, para o ônibus encostar ali? Geralmente, quando o ônibus vem do Rebojão, ele para no meio da rua, porque tem carros ali, e o trânsito ali embanana tudo, porque ele já vem embananado sentido bairro centro, e dependendo do horário de pico, centro-bairro e bairro-centro. Por que não teria um ponto de ônibus ali, para o ônibus encostar com segurança, as pessoas descer e subir na beira da calçada? Tem alguma resistência ali? Eu não vejo ali dificuldade nenhuma ali, não tem garagem, não tem nada. Você já passou esse pedido para você? O que tem pedindo de colocar um ponto de ônibus ali? Não, já tem o ponto de ônibus? Não. O que acontece é o seguinte, eu até esse negócio começou, eu comecei a perceber que estava ficando meio confuso, até para o Gilberto da Valônia, porque a demanda em cima dele de solicitação de ponto, de colocação de ponto e mudança de ponto estava de uma tal ordem, até semana passada eu estava sentado com ele conversando, e ele estava meio apavorado. Ele falou assim, eu não sei para onde que eu corro. Pede daqui, pede dali, outro. Então, eu falei, não, joga tudo para mim. Joga para mim, porque agora estou com um mapa lá, estou colocando todas as rotas de ônibus, todos os pontos de ônibus, inclusive da zona rural. Tá? E é por isso que eu falo, aí sai do achismo, aí você começa a analisar. Quando você tem uma visão macro da coisa, e como eu não tinha essa visão, eu falei, não, me dá as rotas, põe isso na planta e me mandou,
Então agora eu estou montando para me poder estudar. Aí eu vou, inclusive, mudar muita coisa, acredito eu, porque tem muito ponto errado, ou ponto desnecessário, abrigo em lugar que fica uma pessoa uma vez por semana, e tem um abrigo em outro lugar que fica 10, 15 pessoas, não tem abrigo nenhum. Então, assim, isso estava meio solto, sabe? Eu tô organizando isso aí agora, coincidentemente você está falando nisso, e aí eu vou poder te dar uma resposta dessa. Hoje é achismo, tá? Eu não sei baseado em que se coloca ponto de ônibus, eu não sei baseado em que foi colocado os pontos de ônibus. Eu estou tentando jogar isso para uma planta, para a gente poder analisar com um pouco mais de técnica em termos de distância de um ponto para o outro, fluxo, inclusive de rotas de ônibus. Esse traçado, né, Renato, é um negócio muito antigo. O Renato mudou algumas, facilitou bem, aqui no centro não tinha aqui mesmo, né? Não passava ônibus, agora passou a atender o pessoal que quer vir na Caixa, quer vir no Banco do Brasil ou no Fórum. Esse pessoal não era assistido, tinha que descer lá na barraquinha, atravessar a pé e vir aqui. Né? A INSS também não tinha ponto de ônibus, quer dizer, os pontos, o hospital não tinha ponto de ônibus. Então, assim, a gente tem que ver quais as rotas, porque senão fica o negócio de trás e continua, né? Acostuma. O pessoal acostuma e não reclama. Né? O usuário não reclama, ele deixa, está acostumado a andar a pé ali. Diretor, eu só queria, desculpa te interromper, que fosse observar assim, eu tenho que falar aqui nessa casa, que do jeito que está tendo tanta mudança de ponto de ônibus, tanta retirada de ponto de ônibus, daqui a uns dias nós vamos precisar do transporte público mais, porque a população não está sendo atendida. Então, o que eu acho um absurdo foi o empresário ali da Varginha, o empresário ali, do ponto 7 Ouro, ele fez toda, por causa do comércio dele, o comércio dele está fechado lá, o comércio foi fechado, e mudou um ponto de ônibus ali, que quando ele chegou lá, o ponto já tinha lá, o ponto já estava há 30 anos, e um ponto que atende todas as linhas, passam ali. As linhas bairro centro, elas passam ali naquele ponto. Então, eu estava conversando com o vereador Jorjão, não sei se o senhor já tem esse pedido, para retornar esse ponto de ônibus lá, porque lá tem um supermercado, tem as empresas ali que o pessoal trabalha, tem as escolas, tem a FEP, tem o Colégio Itajubá. E ali virou um transtorno danado por causa de uma pessoa que fez um pedido. Então, eu tenho falado aqui nessa casa, diretor, do jeito que está mudando e retirando pontos, daqui a um dia, nós não vamos precisar mais de coletivo, ônibus aqui na cidade, porque estão retirando e mudando tudo. Então, tá complicado isso aí. Então, eu gostaria que fosse observado isso aí. Não, entendeu? Deixa eu te falar. Você vê como é que... Por que eu estou falando para você que eu estou pedindo essa informação do Valônia, estou colocando isso no papel, para acabar com isso, com esse achismo e com essa... Muda para cá, muda para lá, muda para cá. Põe na frente da casa do cara, porque na minha me incomoda, a dele não incomoda ninguém. Né? Então, assim, fica complicado. Ponto de ônibus é um negócio complicado, porque o ponto que o cara para um pouquinho só e vai embora, ninguém percebe. Agora, você colocar um ponto que fica o pessoal esperando muita rota de ônibus, é complicado. Então, assim, ali existia um problema, e existe um problema, porque você tem que entender que ele, comerciante ali, na época eu mudei, foi uma solicitação dele, inclusive, para mim, e eu atendi ele na época, porque eu entendi por que ele estava pedindo, e ele tem razão. Ele perdeu um espaço da loja dele para criar um estacionamento particular, para o cliente dele. Quando ele faz isso, ele me ajuda no trânsito. Ele é o comerciante que entendeu o ir e vir. Ele não quer usar a guia, a pista de rolamento, mas ele criou o estacionamento. E o ponto de ônibus estava justamente em frente ao estacionamento. Então, se eu chegasse lá, tinha um ônibus parado. Aí o cliente dele chegou, ele não vai ficar parado no meio da rua esperando o ônibus sair. Ou então tinha gente na calçada e o pessoal não sai, porque estava esperando o ônibus. Então, realmente era um transtorno para ele. Eu fui mudar o ponto de ônibus. Aí você não acha espaço para mudar o ponto de ônibus. Aí nós levamos lá para frente, numa situação em que eu cheguei o mais perto possível da rota da Henriqueto Cardinale, que é atrás. Para poder, se o cara desce do ônibus de lá, e se ele quiser mudar de linha, ele tem um espaço menor. Nós conversamos na época com o Valônia, para o cara ficar o mais perto possível. Só que afastou ele do comércio, afastou ele do pilar, afastou ele das escolas, afastou dali. Bom, o que a gente está agora fazendo? Aí o pessoal falou, volta o ponto. Eu falei, não, aí eu vou ficar brincando, sem entender tecnicamente o que a gente pode fazer. É o que eu falo, eu sempre procuro, vamos pensar. Se não deu certo, não tem problema nenhum, mas nós temos que achar outra solução. Porque voltar para lá, hoje o cara saiu de lá, mas vai entrar outro comércio lá. Aí o cara que entrar vai me pedir para tirar, eu tiro de novo. Então, assim,
Vamos achar uma alternativa? Vamos, eu já sentei com a Valônia, e nós estamos achando alternativas, algumas alternativas, só que eu preciso mexer no trânsito da região toda ali. Por quê? Quem está vindo de um ônibus hoje, e que está entrando naquela ruinha, perto do oceano, que atravessa ali, o nome do teor me foge. Renato, me ajuda, aquela ruinha pequenininha, frente... aquela ruim estreita, que o pessoal tem reclamado bastante, por que está lá e tal. Nós temos que tirar o ônibus dali. Eu tenho que tirar o ônibus dela e tenho que tirar o caminhão dela. Aí, existe um ponto de ônibus que está na Zé Joaquim, logo na esquina dela. Mas para mim tirar o ônibus dali, eu tenho que ir lá na Igreja São Benedito. Só que a Igreja São Benedito, a mão é o contrário. Eu venho do Rio para Henriqueto Cardinale. Eu tenho que virar essa mão. Aí eu vou ter que acertar isso com o padre, né, com a paróquia São Benedito, para ver se existe alguma resistência deles ou não com relação a essas alterações. Eu gosto sempre de conversar com os vizinhos para poder, né, eu quero que ele seja meu parceiro, e não contra, senão fica difícil para você mudar. A Valônia não tem problema nenhum, o ônibus, em vez de entrar nessa ruim, ir lá na São Benedito e voltar pelo Zé Joaquim. Tá? E lá na São Benedito, se eu virar o trânsito pela Justino Paulistano, eu tiro os caminhões dali também, eu posso jogar o caminhão lá na P4. Então, são estudos que eu estou fazendo antes, fazendo um monte de consulta, um monte de conversas aí, para a hora que eu definir eu não ter mais impacto. Que eu vou ter que tirar os ônibus dali, o caminhão daquela ruim, eu vou. Aí, esse ponto, ele pode voltar. E, de repente, ele pode ir para frente do Pilar, por exemplo. Entendeu? Mas eu tenho que fazer esse estudo, porque eu tenho que virar a rota do ônibus, eu tenho que entender ela para mim poder mudar o ponto certo. Eu acho que, de repente, ficar ali, não, eu posso ir lá para em frente àquela igreja que tem em frente ao Pilar, né? Ali tem uma vaga de idoso, já tem uma vaga de cadeirante, então é uma vaga especial. Aí eu posso pôr o ponto de ônibus também ali, de repente. Mas eu tenho que fazer esse estudo de um todo. Porque ali muita gente foi prejudicada ali, que todas as linhas passam ali. A gente vê pessoas com crianças, pessoas que vêm da escola à noite, ficou num lugar meio complicado, num lugar escondido. Sem dúvida, não. Ali ficou, nossa, prejudicou muito. Se fazer uma base-assinada lá, eu assino 1000 assinaturas em uma semana ali. Não, tanto de gente que ficou prejudicado por causa dessa mudança. Eu quero achar a melhor solução para a coisa ficar definitiva. Senão eu fico nessa mudança de ponto, fica uma situação da pessoa de amadorismo. Aquilo que eu volto a falar. Muda tanto ponto, tira tanto ponto, que daqui uns dias, aqui na cidade, o ônibus não vai parar mais. Nós vamos parar com isso. Não vai precisar de ter ônibus mais. Então, isso aí eu então aí impacta na mobilidade urbana. Você entendeu? Impacta nisso aí, porque... E você tem que dar conforto para quem usa esse tipo de transporte. Mais ainda, né? Então, isso aí não tá fora de foco nosso, não. De acordo com o valor da passagem, é pouca gente que tem condições de usar, e aí essas pessoas não vão usar também, porque o transporte no público não vai estar passando no centro, então aí não precisa mais de ônibus. Eu percebi isso, por isso que eu estou te falando, que eu já, proativamente, eu já pedi esse negócio na Valônia para me poder analisar junto com eles e a gente achar a situação melhor. Aproveitando ali essa mexida na Varginha... Luiz, por gentileza, senhor presidente, peço desculpas de ter interrompido, Zé também. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência autorização para me retirar. Eu tenho uma palestra na escola às 6 horas, então tenho que chegar um pouquinho antes. Agradeço a sua presença, viu, Luiz, mais uma vez aí. E fica a minha ideia relacionada somente à questão da sinalização. Então, as mudanças vão ver, mas a sinalização é importante. A gente realmente está com... né, estamos devendo com relação à sinalização, principalmente para quem anda na nossa cidade. Sim. Olha com carinho também, tá bom? Peço licença, senhor, tá bom? Boa tarde a todos. Ali perto da ponte P4, se o pessoal ficar atento ali também, nós estamos fazendo uma alteraçãozinha ali. Hoje eu fiz 2 redutores de velocidade, né, em frente ali a 3E, naquela esquina, porque quem vem da Marginal agora não vai sair, quem vem da Marginal, sentido Banco Itaú, P4, não vai sair na P4, mas vai ter que entrar à esquerda, contornar aquele quarteirão ali, para me tirar um vetor daquela passagem da cabeça da ponte. Nós já tínhamos feito isso na época do Renato, do lado de lá. Por questões de logística lá, o pavimento não aguentou, deu um problema danado lá, e nós tivemos que voltar, né? Mas eu vou dar uma acertada naquela região ali para ver, eu vou tirar um vetor, observar um tempo, ver como é que vai ser o comportamento do pessoal e ver uma estratégia, ou de repente colocar semáforo também, eu não sei. Mas no primeiro momento nós vamos tirar, então a partir de hoje já tem quebra-mola lá, e a partir de amanhã a sinalização já vai ser implantada.
Então, o pessoal ficar atento, até interessante isso aí, só para vocês entenderem o que está acontecendo. O presidente, se o senhor me permite, né, já vamos 16, 18 anos, tem que encerrar a reunião, né? Vamos fazer um bate-bola aqui rápido. Eu acho que a gente já deu, se eu me perdi, já deu para a gente entender, um bate-papo rápido aqui. Eu vou terminar o meu pedido. Recebi a ligação hoje de uma pessoa lá do SEAS que tem um box lá, que foi colocada a placa lá, contrário aos caminhões. Queria explicar, vai ser definitivo, vai ser só por causa da ponte, que ele já começou a ter esse problema lá. E outra coisa também que eu sempre percebo, presidente, se o senhor me dá permissão, muitos caminhões e muita carreta, chega ali no Senais, ela entra aqui direto na cidade, fica perdido na Vila Pódios. Às vezes chega que está lá no Rebojão. Não tem como colocar uma placa lá, uma baita de uma placa na esquina do Senai, indicando aonde que o cara tem que entrar. Várias vezes teve esse tumulto ali. Gostaria que o senhor explicasse para nós esses dois motivos aí. Eu até peço desculpa, essa placa estava lá enquanto a ponte estava fechada. Eles abriram a ponte e muita coisa passou desapercebida. E quem abriu a ponte também não prestou atenção de avisar a gente para tirar a placa. Eu passei hoje na hora do almoço, aí na correria, eu ainda falei assim, amanhã cedo tem que mandar eles tirar a placa. Claro, uma placa provisória, não podia passar caminhão porque ali era rua estreita, não estava. Agora não, agora a ponte está aberta, volta ao normal. Mas esquecemos de tirar, e amanhã cedo eu já vou mandar tirar. Eu vi hoje isso lá. Agora, com relação a outra fala que você falou aí, e você tem razão total, é até bom situar. Nós estamos fazendo alguns contratos. Estou contratando uma empresa que vai construir, vai produzir as placas de trânsito e vai implantar algumas placas. Outras vai ser a gente mesmo. Uma das que eles vão implantar é toda a sinalização de direção na cidade, em que encaminha o pessoal para os pontos turísticos, pontos de serviço, o pessoal que vem de fora. Essa sinalização ela vai ser implantada agora, assim que a gente fechar esse contrato, né? Eu já estou com um mapa pronto, com todas essas rotas. O Renato até participou disso ano passado, nós estávamos com esse mapa praticamente já pronto. Eu estou novamente dando uma outra passada nele, e nós vamos ver quais as sinalizações que são importantes, quais os pontos que a gente quer conduzir o pessoal dentro da cidade. Tá? Então, isso tudo vai ser feito agora, no segundo semestre desse ano. Tá? Eu não tenho hoje, se eu falar para você, eu não tenho, e o que tem na cidade está horrível. Está tudo coisa antiga, que já nem, às vezes nem é mais naquela região, por exemplo, a prefeitura, né, nem é mais aqui, está lá embaixo, e às vezes tem placa que manda para onde é a Câmara. Então, assim, isso aí, essa sinalização, na realidade, deveria ser tirada todinha, vai ser tirada, vai ser toda feita novamente, com um padrão muito bonito, vai ficar toda sinalizada. Além dessa sinalização, nós estamos adquirindo placas de ruas, nomes de ruas, que é o que Itajubá também é muito... Com CEP? Com o CEP e o bairro. Vai ter o CEP e vai ter o bairro, tá? O nome da rua, CEP e bairro. Isso vai ser colocado de uma maneira bastante programada também, não é aleatório não, posicionando de preferência em residência, mas com padrão, né? Altura certa, distância certa de esquina, quer dizer, então isso nós vamos fazer também no segundo semestre. Nós estamos com a confecção de todas as placas de advertência e de regulamentação, que são essas placas de trânsito normal, né? Para a gente começar a implantar também, substituir algumas que já passou o tempo de validade, né? Então, assim, essa parte visual, eu acredito que no segundo semestre eu consiga dar uma cara nova na cidade com uma rapidez muito maior, tá? Que aí antes eu dependia de um pintor. Eu e o Renato, a gente dependia de um pintor. Aí você imagina, uma cidade dessa não consegue. Então nós saímos dessa evolução, nós já tivemos agora. Nós vamos começar a confeccionar placas, tá? Então aí vai resolver esse problema. E outra coisa, você responda rápido para nós, a sua política sul dentro do departamento com o motoboy, com as vans e com o táxi. Como é que vai ser a sua política com eles aí, que fazem parte aí? 15 minutos não vai dar, não. Você pegou pesado agora. Deixa eu te falar. Uma das coisas também que eu coloquei como pauta para mim, no meu trabalho lá, é organizar tudo isso. Tá? Táxi, vans escolar, transporte de carga, motoboy, motofrete
e transporte pesado, de carga pesada dentro da cidade. Eu já estou com quase todas essas formatadas, né? O que a gente vai fazer? Existem leis para tudo isso, né? Então nós resgatamos essas leis e agora nós estamos só pedindo para o pessoal faça-se cumprir, tá? Logicamente com bom senso, não é também lei do cão, que você chega e sai dando pancada, não. Eu já reuni com os motoboys todos, já passei para eles toda a regulamentação, eles têm até o 30 de maio agora, foram 90 dias para eles poderem se adequar à profissão, porque hoje o motoboy, eu já mostrei isso muito para eles, o que a gente está querendo? Que eles sejam empresários, que eles deixem do amadorismo, então eles vão ser tudo MEI. A partir do momento que você é MEI, você é jurídico, então você é responsável, aí você tem uma moto vistoriada, emplacada com placa vermelha, então você vai ter uma máquina para trabalhar em que o usuário seu, que é a população, e que é a que me preocupa mais, porque ela confia que eu esteja fiscalizando por ela, né? Que eu esteja olhando a parte de segurança dela, eu quero dar essa segurança mostrando para você, entra nesse motoboy, ou anda com esse motoboy, porque esse aqui está certo. O outro está irregular. Lógico que eu não vou impedir você de pegar o outro, mas ele é irregular. E se ele for pego pela vigilância, pela fiscalização, ele vai ser autuado. Tá? Se ele tiver no exercício da função, ele vai ser autuado se ele não tiver regulamentado. Existe uma certa resistência, mas eu acho assim, a resistência daqueles que não querem ser legais, que não querem ser sérios, que não querem desenvolver o trabalho com segurança. Tá? Nós não estamos exigindo nada além do que segurança, principalmente segurança e visibilidade. E transformar a classe numa classe realmente, não que eu hoje, por exemplo, se você precisar de uma graninha à noite, você pode pegar a moto sua emprestada, bota um capacete, para com o celular, você fica motoboy. Quer dizer, que segurança tem a pessoa que pega aquele cara para andar? Você não sabe nem se o cara tem competência. Agora não, tem que ter o curso de direção defensiva, o curso. Então são várias coisas que a gente está agregando à classe, que lá na frente eles vão me agradecer, porque eles vão ver que eles viraram uma classe realmente séria, de pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, que hoje são assim, mas eles não estão organizados. Eles estão assim, existem os pontos, né, que não são empresas, são pontos, e que aí eles estão cotizando, aluguel, água, luz, cafezinho, telefone, né, a caixinha. Então, assim, as coisas vão se acostumando, né? Mas a população fica desassistida. Então, com o motoboy, eu estou com muito carinho, e o município passa a arrecadar também, né? Então, estou com muito carinho com esse pessoal. Hoje mesmo teve uma prova para vans escolares, né? Nós fizemos uma chamada de novas vagas que apareceram. Hoje foi feita uma prova, o pessoal já participou lá, a gente vai completar as vagas que tem. Nós estamos olhando os táxis para ver quem está certo, quem não está certo, o que está errado, o que não está certo. Quer dizer, é uma fiscalização que a gente está intensificando mais para poder dar à população a segurança que ela precisa ter e que ela confia na gente. Né? Essa prova para vans escolares é para a pessoa ter autorização para trabalhar? Isso, para trabalhar com van escolar. Ter uma credencial, é isso? Isso. E aí a van dela vai passar o carro vai passar por toda a fiscalização que a gente tem. Né? Então, assim, as motos estão passando para isso, então tem que pôr placa vermelha. Então, na frente, a gente vai pedir ao usuário, você vai pegar o motoboy, só pega aquele que está com placa vermelha, porque ele eu tenho certeza que está sendo vistoriado. Se ele não tiver placa vermelha, ele está clandestinamente. E tem também, senhor presidente, motoboys de outras cidades e para cá, noutras cidades, que recolhem os tributos em outras cidades e correndo aqui. Correndo de motoboy aqui. E hoje eu não posso fazer nada, porque eu não sei. Os próprios motoboys reclamam disso. Agora sim eu estou abrindo uma ficha para cada um. Então o cara vai ter uma história, vai começar a existir como um trabalhador, né? Então, um trabalhador sério. As vans escolares também, nós vamos começar a ficar de olho mais. Outra coisa importante, caçamba. Caçamba está um caos, está tudo sem melhor controle. Então nós fizemos já uma correspondência para todos eles, para pintura, para identificação visual, para identificação de segurança. Onde estacionar, já mandei correspondência para todas elas, dei um prazo para que eles se adequem, daqui a pouco a gente vai começar aí em cima deles. Quer dizer, então, esses segmentos que está envolvido aí com mobilidade, vamos dizer assim, nós estamos de olho neles, sabe? Com o intuito simplesmente de organizar e principalmente de proteger a população, para que o serviço seja bem prestado.
Eu também estou trabalhando num projeto, já está no Legislativo, sobre a retirada dos carros das ruas que ficam aí 10, 15, 20 anos aí, que ficam parados e atrapalhando o trânsito aí em vários locais da cidade. Estou trabalhando nesse projeto aí, logo já vai estar aqui em plenário já. Isso é importante, porque hoje a gente não pode atuar, né? E a gente não tem, assim, só se existir algum risco. Caso contrário, é direito, você não pode nem tirar o carro da rua. Tem gente que deixa realmente, isso é um problema. É interessante. Sobre os táxis, né, sobre esse negócio de permuta do pai, do filho, o cara não é o dono, está emprestado para outro. Isso, o Renato enfrentou isso no seu departamento. Como é que está sendo visto isso? Até foi o Pereira fez algumas denúncias, através dele, né? Foi feito algumas denúncias, e a gente foi montada uma comissão interna da prefeitura para fazer uma avaliação disso, ouvir as partes envolvidas, né? O denunciante e o denunciado, e a gente vai depois tecer algum comentário e mandar isso para o jurídico, né? Só que, eu sempre falo isso, e eu acho interessante até você ter tocado nesse assunto, lei é lei, né? Nós brasileiros estamos acostumados a interpretar lei. Nós não temos nem competência para isso e gostamos de fazer isso, né? É um exercício que o pessoal gosta de fazer. E aí começam as aberrações. Eu acho o seguinte, há uma denúncia, sério, tem que cumprir a lei? Tem. Então vamos cumprir a lei. Tá? Então aí agora acaba a identidade de todos, a classe vai ter que se adequar à lei. A lei é lei. Mas a lei é lei. Então, vamos cumprir a lei? Vamos cumprir a lei. Então, tem alguns pontos na lei que não estão sendo bem observados. Tá? Não, tem, por exemplo, dois pontos básicos lá aqui. O ponto não é de ninguém. O ponto é do município. E o município tem que fazer uma rotatividade nesse negócio. Ele tem que mudar, fazer um rodízio, vamos dizer assim, tá? Entre os pontos. Isso nunca foi feito. É lei. Então vamos cumprir a lei? Então vamos fazer rodízio. Porque tem alguém comendo filé mignon e o outro roendo osso, a vida inteira. Não é justo. Se o ponto não é dele, é do município, não é justo deixar um cara num lugar bom e o outro num lugar ruim. Então, de vez em quando, eu tenho que fazer essa troca. Isso vai ter que ser feito. Está na lei. Não fala o período, mas fala que tem que ser feito. Nunca foi feito. Segundo, um ponto do outro não pode ter distância menor que 1.000 metros. Está na lei. Está errado, porque você em Itajubá. Não, você não tem. Se você imaginar, entre o ponto da praça principal com o Carneiro Júnior, não dá 500 metros. Então, um deles tem que sair fora. Entre esse e a rodoviária, do banco do Praça Soldado e a rodoviária, não dá 500 metros. Um deles tem que sair fora. Então, assim, eu falo, esse negócio é muito complicado. Só que nós temos que mudar a lei. Porque eu acho que isso aí também está errado, porque 1.000 metros para Itajubá é impraticável. Central, né? Tem jeito. Eventualmente precisa ter mais pontos. Eu acho que essa distância é um item que poderia ser até tirado da lei, porque eu acho que você não pode pôr um ponto do lado do outro, mas também não atrapalha nada. Eu acho que é oferta melhor. Eu acho que todas as praças nossas tinham que ter um ponto de táxi, princípio. Todas as praças já deviam ter um ponto de táxi. Então, assim, é lei. Mas hoje é lei. Então, nós temos que... Então, eu falei, esse negócio do táxi... O permissionário do táxi, ele pode passar para 2 auxiliares. E ele tem que ficar no ponto, tá? Todos os dias. E os outros 2 turnos, aí o turno, falou-se 8 horas, não sei. Não existe na lei fixando 8 horas, não. Ele tem que ficar no ponto, ele tem que aparecer lá pelo menos uma vez por dia. Soube que tem permissionário que mora até na Europa. Entendeu? Então, assim, aí começam os problemas. Então, eu acho até interessante que esse negócio tenha sido levantado, porque facilita a gente fazer com que a lei seja cumprida. Já que existe dentro da classe, elementos querendo que a lei seja cumprida, eu acho ótimo. Organiza. Né? Organiza. Porque senão o cara vai assim, não, eu quero a lei, mas para você. Para mim, não. Para mim, eu estou tranquilo, que não mexe comigo, não, mas aí está errado. Não, então, lei é lei. E isso organiza a classe. Né? Para a gente poder fazer isso aí. Até eu falei com o Pereira, ainda bem que você fez a denúncia, ainda bem que você veio através de você, porque dá respaldo para mim trabalhar também, entendeu? Porque eu acho que isso aí não tem assim, nossa, politicamente vai ser ruim, não, é lei. Não é você que fez, não foi eu, não foi o Renato, é lei.
Então, leia, vamos cumprir, gente. Senão, nós Brasil não consertamos esse país também, né? Bom, já estamos quase terminando. Eu quero pedir para a Cacilda registrar a presença do vereador Renato em ata e passo a palavra para ele para algum comentário. Excelentíssimo vereador Marcelo Kraus, presidente dessa comissão, vereador Zé Maria, eu aqui presente também, o senhor Luiz. Luiz Cláudio, fico muito feliz em recebê-lo aqui. Quero dizer que eu tenho um carinho muito grande, sabe, pela pessoa do Luiz Cláudio, porque eu tenho como um mentor, assim, quando nós iniciamos os trabalhos em 2013, né, eu já havia conhecido em 2012, nós iniciamos ali uma bela de uma amizade, eu aprendi muito. Eu concluí o mandato junto com o prefeito Rodrigo Reira, né, na direção do Departamento de Trânsito, com uma sensação de dever cumprido muito grande. E isso só foi possível porque eu fui mentoreado pela pessoa do Luiz Cláudio, que, como presidente do Conselho de Trânsito, sempre me dando direção, orientação, e eu considero que foi um trabalho muito bem feito, graças à mentoria que eu recebi da sua pessoa. Gostei muito, fico muito feliz em recebê-lo aqui. Conheço esse projeto viário, né? Realmente é o que Itajubá precisa e merece em termos de mobilidade urbana. Vocês já puderam perceber aqui que a gestão de tráfego não pensa somente em veículos. É preciso pensar também nos outros meios, nos outros modos de transporte. Bicicleta, por exemplo, né? O transporte público também, que é fundamental. E aí eu começo a ver, eu ia fazer um comentário quando o vereador Zé Maria fez a pergunta, fez a referência aos pontos de ônibus. Eu vejo a importância, o senhor presidente dessa comissão, dessa Casa Legislativa, nesse momento, onde nós vamos começar a discutir o plano diretor, porque diversas questões de mobilidade, tanto em termos de transporte de carga, transporte de passageiros, ou até mesmo a mobilidade, o transporte alternativo, seja de bicicleta ou até mesmo a pé, precisam ser tratados com muito carinho, com muito zelo, na hora de aprovar-se o plano diretor. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, muito grande, que é aprovar e analisar e aprovar o plano diretor, que está chegando, já está entrando em tramitação nessa casa. E, se me permite, vereador Marcelo Kraus, presidente dessa comissão, nós vamos precisar muito do apoio do senhor na elaboração dos planos diretor para discutir essa parte também aqui, né, como foi feito das outras vezes, aquelas adequações que a gente trouxe o CREA, o CRECE e a ENAI. Então, esse assunto é pertinente à nossa comissão, né, política urbana. Então, nós vamos precisar do apoio dos senhores aí, de você com seu conhecimento, para dentro da elaboração do plano diretor. O senhor estava falando sobre a questão dos pontos de ônibus, né? É um desafio muito grande como gestor de trânsito, você colocar um abrigo de um ponto de ônibus num município, numa cidade, né, onde a gente tem calçadas estreitas, muitas garagens, a janela do morador de frente com a calçada, e aí você fica impedido, né, de colocar. São pequenos empecilhos que a gente tem na hora de gerir. Outro dia uma senhora pediu, foi até para o Pereira, ela não conseguia, o ponto de ônibus está em frente à casa dela, mas ela precisa de oxigênio, ela usa aqueles balãozinhos de oxigênio, né? Só que cada hora que o ônibus para lá, ela entra em crise por causa do gás. Aí eu tive que mudar o ponto de ônibus. Quer dizer, são situações. O outro reclamou comigo que o ponto, o pessoal fica muito tempo parado, porque é um ponto de bastante movimento, e o cigarro. Ele falou assim, eu não consigo ficar dentro de casa. A fumada de cigarro parece um chaminé entrando dentro. Quer dizer, são detalhes que a gente às vezes nem percebe, né? E na marcação do ponto você tem um problemão desse. E questões como essa precisam ser discutidas e bem pensadas, porque são o que as cidades inteligentes vêm fazendo na hora da elaboração do seu plano diretor. Então, nós temos uma grande missão logo à frente, que é analisar e aprovar o plano diretor, principalmente falando em termos de mobilidade urbana. Então, Luiz Cláudio, quero finalizar aqui a minha fala parabenizando pelo trabalho, agradecendo também, porque para mim foi um prazer muito grande fazer parte disso tudo. Com certeza. E ter trabalhado com você junto no Departamento de Trânsito, tendo o Conselho de Trânsito como base, para mim foi fundamental. Parabenizo aqui o vereador Marcelo Kraus, porque eu me lembro que numa das nossas sessões ordinárias aqui, foi falar das questões do trânsito quando sugeri, né, que fizesse o convite ao diretor de trânsito para vir aqui expor, né, e explicar quais eram as perspectivas e os planejamentos para execução na gestão do nosso trânsito. Então, parabenizo aqui o vereador Marcelo Kraus por ter feito o convite. E no mais, finalizo aqui a minha fala agradecendo mais uma vez,
excelentíssimo vereador Marcelo Kraus, vereador Zé Maria e também ao Luiz Cláudio, diretor do Departamento de Trânsito. Muito obrigado. Eu queria também me despedir. Luiz Cláudio, seja bem-vindo todas as vezes que precisar aqui nessa casa. Você tem amigos aqui. Agradecer, em nome da comunidade do bairro do Rebojão, a sinalização que foi feita a Maria Celestina. Na sua gestão no ano passado, você teve um olhar bem detalhado lá para o nosso bairro do Rebojão. Então, em nome da Ação de Moradores, do presidente Giovanni, que deixou o cargo agora, eu agradeço o senhor por ter olhado lá por nós. E também vamos voltar com aquela sinalização do Jardim das Palmeiras lá. Vamos voltar, que foi um ano político complicado, mas você sabe que carece e é complicado. E também aquela rotatória lá, vamos conversar com o prefeito para fazer ali no Moquém. Teve um acidente grave ali também, que ali virou um trânsito danado, que entra para a Piedade, ali você termina a Ernesto Coelho e começa a Eugênio Fratelli Moda. Então, aquele ponto ali vai precisar de uma rotatória ali, como tem do outro lado lá da Piedade, na ponte, porque ali é um lugar que teve um acidente grave agora esses dias, sempre está tendo acidentes lá. Então, peço ao senhor ter um olhar para nós, continua com esse olhar para nós lá para o bairro do Rebojão, que está crescendo. O loteamento Santa Terezinha hoje tem até prédios lá. Sim. Então, e com a construção da Vila Olímpica lá também, vai estar levando mais trânsito lá para o Jardim das Palmeiras. Então, nós precisamos muito dessa sinalização lá e conta com o meu apoio. Como contou da outra vez, da sinalização, pode contar com o meu apoio. Ok, eu agradeço. O senhor tem mais alguma observação? Não. Assim, tem mais um monte de assunto, mas às 6 horas não vai dar. Bom, agradeço a presença do senhor diretor, Luiz Cláudio. É sempre um prazer tê-lo aqui na nossa casa. O assunto é vasto, né, é de suma importância para a cidade e para a população de Itajubá. Então, acredito que a comissão vai chamá-lo aí mais vezes para a gente discutir mais assuntos, enfim. Espero que o senhor esteja à disposição para vir aqui nessa casa, para a gente bater esse papo, e que é sempre enriquecedor e a gente acaba tendo várias ideias e acaba... exatamente. E muitas dúvidas que a gente tem, a gente acaba dirimindo aqui com a pessoa que é responsável, nos falando, enfim, nos orientando. Okay. Tá bom? Muito obrigado pela presença. Se não houver mais nada a ser falado e discutido, a gente encerra agora a reunião de comissão e até a próxima semana. Tá? Muito obrigado a todos.